Olá, rádio ouvintes. Vou fazer um pó. E aí, tá começando mais um Talk Radio aqui na Rádio Elétrica, 12:04, segunda-feira, é dia da sessão elétrica, com o Fernando Zunha e a Cristiane Ganzo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá. E aí, galera, como é que aprendemos no fim de semana? Essa é a pergunta que a gente Eu acabei de aprender. Aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Não, o que tu acabou de aprender? Eu acabei de aprender que eu sou um péssimo observador. Eu acabei de aprender que as novas cadeiras da Kátia são maravilhosas. São super cômodas. Boas, né? E leves. Mas na verdade eu não me dei conta disso agora, eu já sei que eu sou um péssimo observador. A gente tava conversando com uma amiga minha, a gente tava numa casa de uns amigos dela, tava só nós dois. E aí a gente tava falando sobre isso, sobre ser observador, não sei o quê. Eu acho que eu sou mais observador de pessoas do que das coisas, né? Objetos e coisas. E aí a gente tava conversando, eu tava meio de costas, tinha um armário, sei lá, uma bancada, uma estrutura atrás, assim, que dividia mais ou menos a cozinha da sala. E aí eu conversando com ela, eu tava de costas pra isso, eu conversando pra ela, eu me dei conta assim, por exemplo, eu não sei te descrever, eu sei que tem uma bancada aqui atrás, eu não sei te descrever ela. Ela é meio azul, né? Perguntei dela assim, que viagem. E eu sou assim, eu me dou conta. Era azul? Era meio azul, mas assim, daí eu olhei e aí eu vi quantos detalhes tinham que pra mim tinham passado batido. Uma viagem. Eu gosto de detalhes. E a minha proposta é que a gente... Bom, primeiro quero, assim, fazer uma menção. Aqui a gente esteve de festejos lá na Bororó, na quinta e na sexta, e foi bem legal. E na sexta-feira a Kátia foi a nossa mestre de cerimônias e ela tava um arraso, ela lindíssima, tava com era uma renda branca, assim, ela tinha uma coisa tão charmosa e tava muito bonito. Se apresentou o grupo As mulheres que amavam Gansburg. Muito tava legal. Muito Emocionante. Legal. Muito emocionante. Não, e a Cíntia Beck, que faz o programa aqui na terça comigo, assim, o evento tava de um jeito, ela chegou e fez uma fala tão bonita que mudou o tônus do negócio. Ela tava assim, aí ficou todo mundo assim. E aí eu fiquei, enquanto tocavam, eles cantavam, fiquei pensando, como a arte é legal, né? Que bacana. É muito bonito. Aí as pessoas, assim, é um jeito de aproximar, fica todo mundo... Sabe, numa mesma viagem, assim. Não, muito bacana. É que puxa todo mundo pra mesma energia. Cria né? uma sintonia. Cria uma afinação, assim. Isso, puxa uma coisa linda. Dá um tom, assim. E é tão interessante, assim, é como quando estão afinando uma orquestra, né? Que tem aquele momento, assim, que fica... Cada som vai para um lado, mas tem um propósito aquele negócio, né? As pessoas vão entrando numa sintonia. E na sexta-feira, que era o festejo de 6 maios na Bororó, 6 anos da Bororó como instituição, teve também a apresentação da Lu Adams, que leu e interpretou um texto da Clarice Lispector. Foi lindo também. Não, um ator, quando fala, é maravilhoso. É uma coisa, assim, uma coisa. Ela apresentou, assim, era uma coisa, assim. E teve também a leitura de um texto da Clarice com a Sinara Pavani, que é professora de literatura, que vai fazer uma oficina de literatura lá na Bororó, aproximando a literatura da Clarice Lispector com o Método Coração, que também foi... Ela leu um trecho do Livro dos Prazeres, um trecho que a Lori, que a personagem, fala que ela está tendo um ataque de sendo. E sobre a fugacidade, assim, desse prestar atenção, né, ao que a gente está vivendo, que foi muito bonito, foi muito bonito. A Clarice é maravilhosa. E as pessoas, assim, tinham toda uma energia. Tava ótimo, muito legal. Que legal. Casa linda, umas comidinhas maravilhosas, um lugar assim, que também tem a ver com a arte, né? Que é a concepção arquitetônica de um espaço todo fluido em ligação. Claro. Então tinham pessoas pelas escadas e tinha um movimento assim entre as paredes, porque são paredes vazadas, estava muito bonito. Muito legal, muito legal. O que eu ia propor é que
na segunda-feira passada a gente estava conversando sobre essa fluidez dos espaços de trabalhar em casa, né? Que é como eu trabalho em casa. E aí a gente foi olhar e a Kátia foi mostrando e foi dizendo, podia tirar essa parede, podia não sei o quê. Aí foi tão bonitinha, ela falou, ou então fazer uma reforma lá atrás, né? Eu falei, onde é? Deixa eu ver, eu adoro esse negócio de espaço, adoro espaços. Eu acho assim, a coisa da arquitetura, eu acho que os espaços, eles configuram a alma da gente e eles têm uma influência direta sobre o nosso estado. E aí eu quis olhar, e aí a gente entrou num espaço, né? Que é uma entrada independente da casa. E aí a Kátia disse assim, então é muito legal. Só se eu fizer uma reforma, né? E aí eu disse, fiquei assim meio, mas o que tu precisa? Quem é que é uma pena, porque o Bruno, né, tem que sair daqui e tal, ir pro corpo da casa, o negócio é separado. E aí a Kátia disse, não, mas ele não... O Bruno não dorme aqui? Não. Mas e esse escritório é de quem? Porque é um escritório. Para o nosso ouvinte, é um escritório com um banheiro e porta independente. E aí, com computador e tudo, e janela. Estantes, mesa, abajur. A janela, isso é completíssimo. A janela é voltada para o Guaíba. É só a Kátia mudar o tipo de vidro, se ela quiser, ficar olhando o Guaíba. Enfim, tá. E aí, eu perguntei, bom, e o escritório, quem é que usa? E ela, não, a gente não usa. E eu acho tão legal isso, sabe? Porque o óbvio é característica do óbvio ser óbvio. É uma frase, assim... Uma frase óbvia. De uma inteligência óbvia. É da natureza do óbvio ser... Assim, estar ali, explícito, se oferecendo, se jogando, pedindo para que a gente olhe para ele. E é do humano não reconhecer o platonismo, o malabarismo, o idealismo, o postergacionismo, o não sei o que, o trouxismo, não sei o quesismo, de não reconhecer o óbvio. É uma coisa. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de fazer parte da descoberta do óbvio. Como é que andou isso dentro de ti, Kátia? Não, é um projeto. É um projeto que tem que... Não tô assim arregaçando as mangas, mas eu acho que sim, que lá... Qual é o senão? O senão... Eu gosto de ficar aqui. Claro. O senão parece que eu fico meio de castigo lá, assim, entendeu? Porque ele é meio opressivo, porque é pequeno, porque é fechado. Mas tem que tornar ele não opressivo, né? Porque eu acho que, assim, até pra rádio, se eu fizer a rádio lá, vai ser melhor a acústica. E vai ter muito menos interferência, né? De aqui entra bate a porta e bababá. Mas, enfim, é uma questão de realmente de trabalhar o espaço, né? Pra poder... Naquele espacinho, botar 3 pessoas, a gente ia estar lá agora assim, ó. Subindo as paredes, eu acho que ia ficar meio... Mas eu acho que não. Também acho que não. Eu acho que sim, eu acho que o grande problema do escritório agora, nesse momento, é que ele tá em desuso mesmo, ele tá escuro, então os móveis ali, a gente tem que dar uma clareada, se tu botar essas flores lá dentro já dá outra cara. Isso, e outra energia. Pinta uma parede de branco. Porque eu botei um verde lá. Põe vida lá, começa a botar vida lá dentro, trazer as coisas pra lá. Se tu levar o teu computadorzinho branco pra lá, já foi, sabe? Cria uma... Eu tenho um comentário. E dá movimentar a poeira toda. Eu tenho um comentário. Movimentar a poeira toda já dá uma animada. Esse é meu comentário que é horroroso. É o seguinte. Eu digo coisas horríveis, eu não sei. Como é que vai ser isso? Eu acho que eu vou sair. Eu vou lá pra cozinha pegar uma água. Eu digo coisas horríveis. É o seguinte, o que eu acho que é difícil é a renúncia. Né? É a renúncia, então, assim... Lá é mais tranquilo, sim, menos bonito, talvez, tem menos vista pro Guaíba, tem,
Mas é mais silencioso, é mais privado, e aqui é mais não privado e coletivo, assim fica essa coisa de que renunciar é muito difícil. E eu acho que tem mais uma outra coisa que é horrorosa nesse Qual Delas é Pior, que é a seguinte: lá tá meio assim, um guardado meio jogado, assim, meio depósito, né? Meio sem contato. Isso. E essa é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu sempre tenho ideias maravilhosas quando eu faço xixi. E como eu tomo muita água, passo o dia inteiro tomando água enquanto eu trabalho, eu faço muito xixi. Então eu tenho ideias, como vocês sabem. Uma loucura. É uma loucura. Cabeça milhão. E aí eu tava fazendo então o meu xixi antes de falar, para não falar muito xixi no rádio. E eu tava me lembrando que a Kátia disse que ia fazer um descarte de guarda-roupa. Não fiz ainda. É muito exigente. Essa coisa do quartinho, sabe? Tem uma música até, um quartinho, não sei do que é. Tem esse negócio dos guardados, funciona, eu acho que pra gente como um depósito, assim, de eu não preciso tomar conta disso. Uma coisa, uma ética com o nosso viver que me é muito íntima e que eu tô fazendo um propósito bem grande de botar a mão nisso, que é, eu não quero coisas que eu não sei quais são as coisas. Eu não quero coisas na cadeira nova, não. Cadeira nova? Por favor. Me disseram que gato Unhas não vai na cadeira nova. Na camurça. Esse vai. Esse vai. Então, assim... Tu não quer ter essas áreas que tu não vai. Não quero porque, assim, eu já sou regida pela minha inconsciência, que eu fico ali, né, recebendo o que ela vai me mandando. Agora, eu ativamente criar áreas de escuro, assim... Deliberadamente, sabendo. Assim, eu não quero. Eu não quero. E eu... eu acho que é tudo o mesmo movimento, né? O armário, eu acho que a energia parada, sabe? Aquelas coisas que estão lá em desuso. Às vezes é tão bom tu fazer uma limpeza. Eu às vezes pego papéis que estão lá, tu fica guardando. Sei lá, é um contrato que aconteceu há 10 mil anos atrás, que tu diz, vamos que eu preciso, sabe, alguma coisa. E às vezes tu pega se pegar e diz, não, isso aqui realmente agora não vou mais precisar. Ou roupa, ou qualquer coisa. Ou tu mexer num ambiente que daqui a pouco tu pode usar de uma outra maneira, dar um outro uso para aquilo. Que às vezes seja assim, às vezes é uma gaveta, às vezes é um escritório inteiro. Mas às vezes é uma vida. Que não serve pra nada, que tá um entulho e que a pessoa tá arrastando aquele jeito de viver. Olha, eu falo com as pessoas no consultório e eu pergunto assim, e tu dissesse pra tal pessoa? Não. Tá. E tu dissesse tal coisa? Não. Então, as pessoas não dizem, as pessoas não usam, as pessoas não enfrentam. Eu vejo que nós temos uma ética do não enfrentamento e eu acho que isso adoece muito a nossa alma, sabe? Porque tem gente que pensa que tem uma vida e, na verdade, não tem, porque usa de si recursos muito reduzidos. Muito reduzidos. Nós não nos usamos, nós não nos aproveitamos. Experimentamos muitas vezes também. Assim, de se experimentar, se ver em outros ambientes, em outras situações, se arriscar talvez um pouco mais. Nós temos muita bagagem, nós somos uma cultura que temos uma bagagem que não conseguimos aproveitar, sabe? Nós somos acumuladores. Acumuladores de tralha, né? De tralha? Tralha em todos os sentidos, assim. Eu acho que é pra gente se sentir inconscientemente poderoso. Ocupado, importante, sabe? Com muitas. Cheio de coisas. Tem muitas coisas. Olha, eu tenho 3 quartinhos. Eu possuo tantas coisas. É uma loucura isso. Mas é difícil. Eu vou enfrentar o meu armário. Eu acho que se eu enfrentar o meu armário de roupa, eu abro espaço para ir lá para fundo, né? Certo que sim. Eu acho que sim. Quanto mais pertinho for a ação, acho que mais geradora de cura ela é, mais expansora ela é. Porque fazer grandes manobras. Aliás, vocês viram aquele filme Nota de Rodapé? Não.
Eu fiquei tão triste, assim, tão triste. É um filme bem sobre a cultura, assim, israelita, e eles são, é a história de um pai e um filho, né? E o pai tem um recalque, o pai é um homem amargo, mas é uma coisa, tem uma troca, tem uma cena em que é um avô, então, um pai e um filho. A figura central é o pai e o avô, mas existe, então, um jovem que dá essa transgeracionalidade. E aí o pai diz para o filho, a propósito da relação que ele tem com seu pai, ele diz para o filho, eu estou prestes a desistir de você. E pergunta... O pai diz pro filho. O pai diz pro filho, eu estou prestes, porque a fala do pai, na fala do pai, o filho não faz nada. Fica o tempo todo no sofá, sei lá, fazendo o quê? Sim. E o pai diz que então não admira aquilo e que está prestes a desistir do filho. E olha o que o cara diz. Sabe o que é quando um pai desiste de um filho? É quando o pai espera que o filho naufrague para que ele se sobreponha ao filho. Eu achei assim. É desejar que o filho naufrague para dizer, viu como eu tinha razão? Olha, eu achei assim, de uma pegada, de uma humanidade, de uma crueza, de uma verdade. Quantas relações de não admiração se tornam relações de espizinhamento, porque justamente tem um gozo de dizer... De alcançar o bote salva-vida. É isso? Mas nem é bem alcançar o bote salva-vida. É só mostrar. Mas isso que tu tá dizendo, na minha opinião, é rigorosamente assim. São duplas que adoecem e os filhos ou os pais ficam adoecidos para que exista um salvador. Então, para preservar o papel esse de salvador. Para manter essa ilusão de que um vai salvar o outro. Né? E o mais aparentemente dependente não se mobiliza exatamente porque tem um gozo de realizar também a frustração do outro, a dor do outro. Então, são pais ou filhos que dizem, sim, mas eu não tive opção, sim, mas eu tive que cuidar do meu pai, ou eu tive que cuidar do meu filho, porque o meu filho não faz nada. Mas tem um gozo perverso, sabe? Tem uma vingança, tem um manter-se numa posição de adoecimento para também manter o outro refém. Aí olha... Ai, que loucura. Mas tão cotidiano, né? Tão cotidiano, tão verdadeiro, tão... Eu queria trazer um troço aqui que eu li, que eu fiquei impressionada, assim, não tem nada a ver, é uma coisa que tem a ver com a indústria do automóvel no Brasil, né? A gente sabe, eu já tinha lido coisas assim, que aqui, a gente sabe que aqui os carros têm muito menos segurança que lá fora, né? Tu já ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Carros? Todos os carros. Inclusive os importados? Não, os fabricados aqui. Não, os importados não são daqui. São importados. São feitos com outro padrão, né? Sim. E aí eu vi uma matéria que a Carol Ben-Simon publicou no Facebook, e é um relatório da indústria automobilística falando dos carros no Brasil. Assim, os carros no Brasil, eles matam muito mais. Por quê? Porque a legislação é frouxa, porque nos países, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, há um sistema de aferição, de fiscalização, que é feito pelo governo. Então, assim, eles fazem lá, eles pontuam com estrela, tem 1, 2, 3, 4, 5, os carros mais seguros e menos seguros. Então, quem faz o teste, que é um teste de esmagamento, é o governo. E aí ele tem um critério para analisar. Aqui não, aqui é a fábrica que faz. A fábrica entrega o papel e diz, eu fiz e é isso, né? Eu fabriquei, eu fiz o teste. Eu fiz o teste e tá ótimo. Eu tô dirigindo e tô adorando. Tô adorando.
E aí a matéria diz assim, que aqui, como tem essa frouxidão da legislação, os caras economizam com solda, eles economizam com material. Então os carros daqui, aí diz assim que a frota nos Estados Unidos é 5 vezes maior que a nossa. E o número de mortes lá é menor que o nosso, é do tamanho do nosso. Quer dizer, deve... Sim. É porque aqui morre, aqui qualquer batidinha o cara morre, porque o carro é uma lata de sardinha. O carro amassa, o carro não tem o que deveria ter. Sim. Não é nem questão do airbag, que agora vai ser lei. Lá não tem carro sem airbag, é que 5 airbags, entendeu? Sim. Aqui não, aqui é opcional de luxo, porque carro de... Né? Então, assim, eu fiquei assim, tão assustada com tudo. Aí eles dizem assim que o Brasil está atrasado 30 anos em termos de legislação e as pessoas, eles dizem, as pessoas não têm consciência, as pessoas não sabem. E aí a Carol botou esse post porque ela começa dizendo que ela teve um acidente em 2004, sei lá, e que ela não tem certeza, mas ela acha que ela só tá viva porque o carro dela é um Peugeot de 2001, que ela usa até hoje, que foi antes de ter a montadora aqui, que é um carro fabricado, importado. Entendeu? Então ele tinha toda essa... Aí eles vão explicando ponto por ponto, que é a questão da solda, que é o material, que é a eletricidade, eles economizam na eletricidade, porque aí solda menos tempo. Aí é um monte de coisa. Mas quem é que produz esse texto? Pois é, esse texto, quem produz é assim, ó... não sei, é uma coisa publicada, é uma coisa que parece uma coisa de um relatório norte-americano de montadoras, entendeu? Então eles dizem assim, nos Estados Unidos e na Europa o lucro da indústria automobilística é de 4 a 5%, aqui é 10%. Aqui é 10%. Inclusive os valores dos carros são mais baratos. Então, assim, é tanta coisa. Então, tem engenheiros, tem fabricantes, tem engenheiros da indústria automobilística falando. Eu não consegui descobrir exatamente. Sabe que eu tô tão de um jeito que eu não sei nem como dizer isso de mim, mas, assim, eu fico pensando o seguinte, será que isso não é uma informação maquiada? Porque nada nosso pode ter valor, né? É bom que a gente siga importando, é bom que a gente siga dependente, é bom que... Eu tenho essa ideia também, sabe? Eu fico tão desconfiada com as informações. Tão desconfiada, porque para mim faria todo sentido que isso fosse uma estratégia de marketing de montadoras estrangeiras para que a gente continuasse consumindo os produtos deles. Sabe como é que é? Assim, eu tenho uma sensação tão ruim com a informação, com a inverossímil. Mas para mim faz tanto sentido, a gente sabe que assim, as coisas, inseticida, por exemplo, nas plantações. O Brasil suporta, assim, tolera níveis absurdos de veneno que em lugar nenhum do mundo se aceita mais. Aqui pode. E aí quando eu vou comer, sempre que eu vou comer uma fruta, um legume, quando eu não compro na feira, eu penso assim, tu imagina também o agricultor lá das grotas, assim, eles não sabem manipular aquele troço. Eles não têm uma orientação, eles não têm um treinamento, eles botam de qualquer jeito. Eu imagino que eles botem assim, a bangu, entendeu? Claro, depois a coisa meio que evapora um pouco, mas fica ali impregnado. Como é que a gente não sabe o que está comendo? E o do leite, que tal? É isso. E o do leite, que tal? Entendeu? Então, assim, tu vive nesse meio. Agora, assim, eu acho que é possível que realmente pegando pelo leite, por exemplo. Porque assim, o governo lucra muito com essa. É que não é nem só... Eu entendo o que tu diz, Cris, e eu sou capaz de acreditar. Se alguém me dissesse, eu seria capaz de acreditar que existe essa manipulação. Mas, ao mesmo tempo, pegando a história do leite, por exemplo,
Sabe, tu conhece a maneira como, não só a legislação também, mas assim, a maneira a relação entre mercado e consumidor nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, é outra relação do que a gente tem aqui. Essa história do leite, de tu ter que ter nota fiscal para trocar um leite que foi... depois não era mais assim. Eu liguei pro Zafra, pode trocar. Mas não era tão fácil assim, porque eu soube de gente que foi comprar. Tu soube? Eu soube de gente que foi trocar, que não podia, que tinha que levar não sei o quê. Mas tinha que ter a nota fiscal do leite. Como é que tá? Tu tem a nota e tinha ali do que tu comprou todo o teu rancho, sei lá, Não, mas como é que tu vai ter do leite que tu comprou em março, sei lá, comprou caixas de leite? Tá, mas aí tu ligou pra lá e eles disseram que tu podia simplesmente chegar lá e trocar. Eu ouvi no rádio que eu não tenho leite, não tomo leite, tá? Eu ouvi no rádio que para trocar o leite contaminado daqueles lotes, a pessoa tinha que ter... Os supermercados estavam exigindo nota fiscal. E eu fiquei indignado, achei um absurdo aquilo. Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo disso. Aí eu fiz um post no Facebook e aí depois eu resolvi fazer o que eu deveria ter feito antes de fazer o post. Mas depois eu fui lá e botei, que é ligar. Porque um cara botou um comentário ali e dizia assim, olha, eu fui trocar e foi tranquilo, eu não tinha nota. Aí eu liguei pro Zafra e disseram, não, pode trocar. O Nacional não conseguia nem a ligação, tentei loucamente, mas eles não. Então assim, mas eu acho que houve isso. Houve um começo assim, depois eles porque resolveram... assim, toda a relação, qualquer produto que tu compra fora... Mas a gente é muito maltratado. A gente é muito maltratado. Qualquer produto que se tu compra um iPhone na loja da Apple e tu não gosta, não gostei, não quero mais. Se tu não usou, não quebrou, não fez nada, chega lá na loja, eu quero meu dinheiro de volta. Não, assim, ó, isso aqui eu comentei com... Eles te dão teu dinheiro de volta. Mas óbvio, mesmo que tu tenha usado... então pode estar danificado o negócio. Claro que não. O Diego, que é o webmaster aqui da rádio, meu parceiro aqui nessa história, ele diz assim que ele está sempre em contato com coisas e compra coisas muito lá fora e equipamentos. Daí ele falou assim, cara, a Apple, por exemplo, se tu comprar baixou um aplicativo aí tu baixa e depois tu diz assim, eu não gostei do aplicativo. Tu tá usando, tu baixou, tu comprou. Sim. Eles te devolvem e eles ficam te fazendo perguntas, mas o que tu achou? O que tu não gostou? Eles aproveitam aquilo para repassar para quem produziu o aplicativo para fazer ajustes, entendeu? Eles não... aqui, uma amiga minha... Eles não duvidam de ti da tua honestidade. Uma pessoa que comprou... Eles partem de que tu é honesto. Aqui não. Aqui ela comprou um aparelho telefone a sensação caro, é essa, né? Que não é o iPhone, é um outro da, sei lá qual é a marca, tem Samsung Galaxy, que é e ela não se adaptou, ela não conseguia mexer, ela teve problema, o aparelho apresentou algum tipo de problema, assim, não parecia que não estava ligado. Bom, enfim, ela foi lá, imagina que eles vão devolver. Não fazia uma semana, a senhora não quer esse aparelho. Não, veja bem, não, a senhora vai ter que se... Olha, não devolveram, não... Ou então eles fazem aquela chinelagem assim, ó, tu leva em bala, entendeu? Tu compra de rapadurinha, porque eles não vão te devolver o dinheiro. Mas nos Estados Unidos e na Europa, eles te devolvem o dinheiro. E tu não precisa nem provar nada. Eles olham o aparelho, no máximo eles olham o aparelho, devem ver se não tá quebrado, se não sei lá o que é. Mas tá um assunto emenda no outro, mas agora tu falou disso, das moedinhas, das balas. Eu tava discutindo com a minha tia esses dias. É um descaso com um centavo do real. Essa coisa das balas, assim, tipo, as pessoas... Tem coisas que a pessoa põe um preço de R$1,99. Aí tu dá uma nota de 2 ela põe esse preço e eles deixam por isso mesmo. Nem te olha na cara, assim. Nem te olha na cara. Não, mas meu troco, senhora. Minha tia disse, ela disse que no supermercado... Acho que é no Zafari. Ela entra, daí na hora a mulher já diz, a atendente ali já diz, a senhora quer doar pra onde? Pro instituto do não sei o quê? Eu não quero doar pra ninguém, as doações que eu faço já faço por fora, eu quero meu troco de volta. E ela disse, não, mas esses dias ela ouviu de uma disse, mas 2 centavos não é nem considerado dinheiro, uma coisa não é nem... Como assim não é considerado assim, dinheiro, senhora? Mas vocês e aí ela pergunta, pra onde que... Exatamente, mas vocês cobram. E aí ela pergunta, e pra onde que vai esse dinheiro? Porque muita gente, eu já fiz isso, muita gente diz, então tá, tudo bem, deixa assim, fica com meus 2 centavos. Pra onde que vai esse dinheiro? Porque esse dinheiro gera dinheiro, né? No final do dia tu tem dinheiro ali, né? Imagina no final do mês. Numa empresa gigante que roda muita gente, muitos centavos, por onde é que vai esse dinheiro todo, né? Mas, enfim, voltando
enfim, fábricas automobilísticas. Então eu acho, assim, possível que isso seja verdade, muito em função, acho que do descaso mesmo, assim, da legislação e do próprio consumidor, que é aquilo que a gente fala muito aqui na nossa sessão elétrica, que é a preguiça, deixa assim mesmo, o não enfrentamento, tá bom assim, paguei mais barato, parcelei em 20 anos, ou não sei o quê, e tu, não vou lá reclamar, né? Não vou lá... Eu acho que tem uma identidade social de que, como é que eu vou chamar isso? De que reclamar que palavrinha feia, né? Mas assim, mostrar o seu descontentamento, mostrar a sua não satisfação é ocupar uma posição antipática, assim, de pessoa reclamenta. Uma reclamação, eu acho que tem um código social em que o sujeito se sente assim, o lugar do chato, sabe? Que o bacana, que o legal, que o simpático é ser uma pessoa que não torna as coisas um problema, que tem uma identidade, eu acho, assim. Quando tu reclama, leviana. Tu reclama, tu, teoricamente, tu estás insatisfeito, tu está infeliz com aquela coisa. Então, não, eu sou feliz. E aí tu fica nessa coisa. Então, eu lido bem com tudo. Não, caiu uma pedra na minha cabeça, mas não, tô de boa, tranquilo, não dá nada, não tem problema. Aí tu não reclama. Porque reclamar mostra que tu estás descontente, que tu não tá... eu acho que tem uma eu acho que assim. sim, acho que sim. Acho que sim mesmo. Mas eu... tu não precisa gastar a reclamação, mas, poxa, se alguma coisa, se alguém... Eu corto uma laranja, eu tenho medo. Eu entro no carro, eu tenho medo. Agora eu tô assim... Também não adianta nada. Mas de qualquer maneira... Não dá pra... Eu não... mas eu penso, Sim, tocar. Eu penso. E não posso evitar pensar, né? E eu não tenho muita... Eu tenho, assim, descrédito muito... Eu e a torcida do Flamengo, né? Dos políticos brasileiros, assim, a gente vê todo dia, né? Que os caras, assim, os caras estão preocupados com o negócio deles lá. É uma coisa, assim, que não... tem, claro, deve ter gente com algum tipo de propósito que não seja enriquecer, mas certamente a estrutura está montada em cima de benefícios pessoais próprios. E os caras entram lá e a plataforma deles é depois como se reeleger. Né? Eles passam o tempo todo se articulando ali. Isso é uma viagem, porque agora eu tô com... Meu irmão do meio vai casar agora, no sábado que vem. E ele tem um amigo dele, ele morou um ano na Austrália, tem um amigo meio dele australiano que tá aí, super querido cara, muito... Uma pessoa boa de tu apresentar a cidade, apresentar a nossa cultura, assim, que ele fica entusiasmado, gosta, acha bonito, acha legal, interessante, enfim. Cara, muito legal. E aí ontem fui dar uma volta pela cidade, conhecer aqui o centro, enfim, fomos até o Iberê. E aí ele viu as obras todas, não sei o que, daí ele falou da Copa, e aí ele disse, imagina a quantidade de dinheiro que vai trazer a Copa para vocês, pro Brasil. Daí eu na hora, assim, eu não tô acreditando muito nessa história aí. Acho que vai vir, óbvio que vai entrar muito dinheiro de turismo, principalmente as pessoas que vêm para assistir a Copa. Mas a quantidade de dinheiro que vai sair, assim, em obras, em construção das coisas e na estrutura toda, e de roubo. Todas essas obras, sabe? Sempre tem um dinheirinho a mais ali que tu é colocado, sabe? Uma ponte que tu vai fazer, um metrô que tu tem que construir. E sem falar no dinheiro, daí o dinheiro assim, de patrocinadores, o dinheiro que vai rolar de mídia, coisa que sempre tem um por fora, uma coisa. E o gasto em si, gasto com toda a estrutura que a gente não tem, que a gente tem que construir para fazer um evento que a gente não está preparado. Ele falou que ele chegou pelo aeroporto do Rio de Janeiro, chegou no Galeão de Dubai, fez o direto Dubai, Rio de Janeiro.
E ele teve um sério problema para fazer o check-in para Porto Alegre, com inglês. Da estrutura de achar onde as coisas estão, de achar alguém que atenda ele bem em inglês. Não achava. E eu fiquei um pouco chocado. Eu não imaginava que fosse tanto. Ok, eu sou capaz de... Mas eu imaginei que fosse ser melhor. Mas ele disse... Porque ele mentia em sendo um guri legal, um cara legal, que sabe, não tá aqui pra botar crítica no país, né? Tá aqui feliz. Mas disse, foi difícil, foi complicado pra mim conseguir achar o meu check-in, saber onde é que eu ia, sabe, pedir orientação, tomar um lanche, sei lá eu. E aí tu fica pensando, né? Quanto tempo a gente tem? De placas e tem, não, os sinais eu sei que tem, porque eu vejo que tem tudo em inglês e não sei o quê. Agora tu tem visto? Eu vejo, é que na verdade, agora é uma boa pergunta, mas no Galeão acho que tem, sim. Não, tudo bem. É que nas placas tem as coisas em inglês também. Tem. As placas eu acho que tem, as pessoas eu realmente não sei. Como é que vai ser aqui com as placas? Mas já tem placas. Tem? As placas em inglês já tem. Em Porto Alegre, você falando? Na cidade ou no aeroporto? Não, nas ruas, assim, eu já vi coisas assim. Eu vi algumas. Distrito histórico ali, tem uma que outra tem, sim. Mas é complicado, tipo ônibus. Eu disse, pega um ônibus e vai me encontrar. A gente foi treinar comigo. Eu disse, próxima vez tu pega um ônibus e vai me encontrar ali. Fiquei pensando, como é que ele vai pegar um ônibus? Fiquei pensando, vai ter que pedir ajuda pra alguém que fala inglês. O meu, como é que se diz, o meu desânimo não é só com relação aos brasileiros. Eu acho que esse negócio do roubo, da falcatrua, é um negócio do bicho, assim, impressionante, né? Essa corrupção é geral, não é? Os japoneses se matam de vergonha de serem descobertos, mas nem por isso eles deixam de roubar, né? Porque eles têm uma das máfias mais poderosas do mundo, né? Então, é do bicho essa inclinação, né? Acho que sim, né? Ao poder, ao domínio, ao submetimento do outro. Imagina, olha a história, tudo que em decorrência da corrupção também, né? Mas olha que tá a Itália, a Grécia, com todas as... Não é só aquilo, acho que não é só aqui. Mas é que é meio desesperador, tu não sabe assim pra onde é que a gente vai, onde é que vai, sabe? Tipo... E isso que agora a gente está com um tipo de noticiamento como nunca se esteve, né? Com certeza. Isso é o que me dá um pouco de... Assim, não, a visão, o marketing lá fora tá um sucesso. A visão, vejo por ele, e amigos que eu tenho fora, assim, e matéria, saiu já faz um tempinho, mas acho que não muito tempo, 2 anos talvez. Saiu uma matéria na The Economist, uma revista que eu respeito muitíssimo, uma revista britânica, que saiu uma matéria falando da Índia, da China e do Brasil como os 3 países promissores claro que a China num primeiro patamar dos 3 países, mas citando o Brasil junto com a China e com a Índia, que são os países... O BRIC, que eles chamam de, né? Mas nós já se falava disso, não se fala, quiser, agora eu me lembro... Não me lembro quando que falava, acho que diziam que na década de 60 o Brasil era o país do futuro, não era isso? Quer dizer, não na década de 60, antes da década de 60 diziam que na década de 60 seria o país do futuro. Não, que o futuro seria... Seria quando? Eu cresci ouvindo isso, que o Brasil é o país do futuro. Então é anos 70 se falava isso. Então se falava mas nessa esse época, futuro nunca chega. Nunca chega. Mas hoje, não, a gente tem, assim, claro, o país, ele tá um pouco mais equilibrado, assim, né, em termos de distribuição de renda. Quer dizer, o nível de desemprego é baixo, é mais baixo, né, que os países da Europa. E mais gente está alfabetizada, mas ainda saneamento básico é muito precário, né? Tem muitas coisas muito precárias, mas isso sim, óbvio que não está estagnado, né? Não, assim, a população de miseráveis era maior. Era maior, muito maior. Era maior. A própria renda das pessoas, o salário mínimo, hoje as pessoas, eu vejo assim, até fazem investimentos, o salário mínimo de um cidadão aumenta e de uma família, sei lá, classe D, que passou a ser classe C,
essas pessoas ajudam muito, principalmente a economizar as empresas de varejo, porque a primeira coisa que elas vão comprar é alimentação, eletrodoméstico, roupa, enfim. E então tá movimentando, assim, socialmente e economicamente, com certeza, o país. Mas a gente quer sempre mais, né? Tá sempre assim. Que eu estava falando sobre informação não era a informação fora do país. Eu digo a informação dentro do país. A gente está sabendo mais sobre as nossas coisas, tanto das coisas ruins quanto das boas, né? Mas das ruins também a gente está sabendo mais, né? Tanto que há um tempo atrás esse negócio do leite não daria em prisão, e agora deu. O outro dia, não sei como é que terminou aquele negócio com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, mas também foi um negócio assim, escandaloso, foi na outra semana, né? Foi. Então tem sido um escândalo com prisão por semana. E, bom, isso é novo, né? Exatamente. Eu me lembro até quando o Lula foi reeleito, primeiro que surgiu todo o escândalo do mensalão, e aí eu lembro que o Lula foi reeleito e as pessoas diziam, quem votou nele de novo dizia que pelo menos agora a gente estava sabendo que a gente estava sendo roubado, assim. A coisa estava vindo à tona, a gente tinha informação, mas ele estava deixando a Polícia Federal trabalhar. Essa era o argumento. E por um lado tá certo, eu concordo. Acho que assim, a gente tem que saber, e óbvio que tem que saber tomar providências para que isso pare, mas o povo ter conhecimento do que de fato está acontecendo é imprescindível. Júnior Monteiro diz assim: gostaria que falassem sobre otimismo e pessimismo, pensamento positivo e negativo. Vai, Cristiane. Tudo contigo. Olha. Eu nem sei bem o que chamar de pensamento positivo, porque às vezes é positivo que ele falou? Isso, positivo e negativo, otimismo e pessimismo. Porque assim, o pensamento, o que eu mais gosto de tentar pensar é sobre a realidade, né? Então, a realidade não tem assim um pensamento positivo ou negativo, ou otimista ou pessimista. A realidade é como ela se apresenta. Claro que sim, a gente pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio. Eu prefiro olhar meio cheio. E eu prefiro olhar meio cheio por uma questão absolutamente egoística da minha saúde. Eu vou mal quando eu começo a ficar muito triste com coisas que eu não posso fazer muita coisa, sabe? Eu começo a ficar... Assim, muita tristeza sem ação resulta em depressão. É uma frasinha assim para botar no caminhão, assim. E eu sou muito sensível a isso. Então eu vou ficando triste, e aí isso é péssimo para minha saúde, né? Então eu prefiro fazer um esforço de tentar ver as coisas boas, assim, para poder suportar a realidade, né? Como, por exemplo, agora estava falando da Polícia Federal e eu estava me lembrando que cada vez mais eu vejo gente estudando direito, indo para esses cargos públicos, por exemplo, de delegado e polícia, não sei o que, e pessoas cada vez mais assim com mais qualificação, né? Então eu tenho uma ideia de que nós estamos muito melhor do que sempre estivemos em termos sociais e em termos éticos. Acho que a gente vai para uma situação melhor, mas é que essa sede de poder, essa vontade de poder, essa vontade de tirar vantagem, de fazer os outros de bobo, de se sentir superior, isso é do bicho, né? Homem. E eu acho muito triste isso, mas é assim, né? Eu prefiro acreditar que talvez haja algum momento da nossa civilização em que isso venha a ser diferente, né? Eu acho que tem níveis de diferença do uso desse domínio, dessa força, né? As pessoas na Idade Média se matavam umas às outras, botavam na fogueira e, enfim, se davam liberdades que hoje não é que o pessoal não esteja matando. Sim,
sim, acontece. Mas não sei, eu vejo uma diferença nisso. Vejo uma diferença, assim, em que a crueldade, ela é menos explícita. Não sei se ela é menos aceitável, será? Eu acho que ela é menos aceitável. Eu acho que cada vez mais ela é menos aceitável. Mas eu não gosto muito da ideia de otimismo nem de pessimismo, porque parece para mim uma distorção assim da. Agora, se otimismo é um jeito de olhar as coisas de uma realidade assim, positiva, não sei como eu vou dizer isso, a água existe, né? Se eu quero que ela exista, é bom que eu fique feliz com a água que está, né? Assim, o meu raciocínio é um raciocínio todo ele, assim, muito estratégico para mim. Eu, de vez em quando, começo a pensar, começo a me sentir mal e começo a fazer um exercício forte, assim, de raciocinar no sentido de não me deprimir, né? De fazer coisas, de esvaziar o meu armário, de produzir na direção de... Por exemplo, a gente fez um filosofando lá na Bororó na quinta-feira sobre espiritualidade, né? Para mim, espiritualidade é uma capacidade do sujeito, de cada um de nós. Não tem nada que ver com a religiosidade das instituições, dos submetimentos, dos rituais de submetimento e de desresponsabilidade. Mas a espiritualidade é muito importante. Quer dizer, eu acho que o meu olhar o copo com água é bom para mim. E até é bom para mim que eu olhe ele com água, porque se eu quiser mais água, talvez eu possa inclusive providenciar. Agora, se eu olho a parte que falta, e isso para mim é uma distinção muito importante. Eu queria que tu falasse do link entre o copo vazio e a espiritualidade, o copo cheio. Assim, me parece que existe uma espiritualidade, uma potência criativa no reconhecimento das presenças daquilo que nos é importante. E uma desresponsabilização e uma religiosidade, um pensamento mágico sobre aquilo que não depende de nós. Então, se eu olho para o copo e digo, olha só, o copo tá metade do copo vazio, eu tô retroalimentando em mim uma posição passiva de vítima. E aí, isso vai fazer com que eu queira magicamente que alguém encha o meu copo. Assim, não sei dizer mais que isso, mas o que eu percebo é assim: se eu olho para metade do copo com água e eu me responsabilizo por aquela água, pela minha sede, e eu tenho uma posição, a religiosidade para mim é uma posição de desresponsabilidade, e a espiritualidade é uma posição de responsabilidade. Então, se eu olho responsavelmente para aquela água, eu vou tratar de buscar mais se eu quiser, né? Ou vou tratar de não comer. Se eu só tenho aquela água, eu vou tratar de não comer nada de sal, por exemplo. Nem nada muito salgado, nem nada muito doce, porque afinal, né, eu vou estabelecer uma relação de amor, de cuidado com a minha necessidade, né? A ideia de que eu sou uma desprovida, de que eu sou uma coitadinha e de que eu preciso que alguém cuide de mim, esse pensamento mágico de despotência do sujeito, é o que eu acho que faz com que as pessoas entrem nesse grau de submetimento, né, da vida em geral, né? Agora, talvez eu seja uma pessoa que procure, por saúde, ter um pensamento mais positivo nesse sentido. Eu acho que eu tenho um pouco de ranço com essa palavra, porque eu acho que me lembro do positivismo. Eu acho que eu tenho qual palavra? O positivo. Positivo. Entendi. Eu acho que eu tenho uma coisa meio assim que me faz lembrar uma coisa assim do positivismo ou do conformismo ou do assim. Eu prefiro o pensamento assim da realidade, né? Prefiro e prefiro bem tecnicamente assim celebrar o que eu tenho, porque é essa energia da celebração que vai me dar energia para buscar mais. Eu fico muito abatida. Eu sou um bicho muito sensível, eu me abato
e vou ficando triste. E se eu não me mexo, eu vou ficando muito mal. Vou ficando muito mal. Eu sou uma pessoa que precisa de muita ação. Eu preciso fazer coisas. Eu preciso ter contato com os meus depósitos. Senão eu vou ficando assim, anuviada, sabe? Tenho medo do pessimismo. Por isso é bom limpar os armários. Vou fazer Ação. isso agora, vou direto pros armários. Mas o pior que é uma Pior coisa engraçada, é porque eu fiz um link, mas pensando, porque é uma coisa que às vezes tu fica mesmo guardando aquelas coisas, voltando ao assunto inicial, mas quando tu resolve fazer uma faxina, aí tu te empolga e às vezes começa a fazer um festival de limpezas e desapegos. É que eu acho que tudo isso se relaciona por conta de que se eu me responsabilizo pelo meu armário, então eu me responsabilizo por postar o negócio do leite, e aí eu me responsabilizo por telefonar e perguntar informações, e aí eu me responsabilizo por ver o negócio das montadoras. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que é tudo a mesma força motriz. Ou não, ou eu não faço nada e eu só reclamo. Né? Eu ouço o pessimismo, como ele perguntou ali, como um sujeito passivo que reclama de tudo. E bom, aí não. E às vezes ouço essa palavra do como é que é? Positivo. Não, pensamento positivo, como se fosse assim uma tolice, sabe? Uma falta de crítica, mas isso é só uma implicância minha com as palavras. Né? Eu prefiro, sei lá, buscar a ação e a realidade. E acho que tem muita ação na celebração. Não acho que as pessoas que celebram a vida... Né? Eu cheguei aqui e falei, que lindo esse fog! Tá? Eu não me acho uma idiota por isso. Eu não acho que eu fico me enganando com as coisas que são boas para não ver as ruins. Eu acho que essa celebração é o que me dá energia para investir no meu quartinho. Então tá certo. Vamos pro quartinho, então. Investe no quartinho. Vou investir no quartinho. Do quartinho. Então tá, ouvintes, nos aguardem aí que em breve, direto do quartinho, uma acústica muito melhor, diga-se, né? Então tá. Então, já tô me já apegando. tá valendo. Não, já tô me apegando. Tá é que valendo. assim, eu não entendo nada dessa tecnologia, né? Mas talvez tu possa trabalhar algumas horas lá quando tu tiver outras pessoas, né? E quando tu tiver sozinha, tu possa trabalhar aqui, né? Não preciso ficar de castigo lá, não. Não precisa ficar de castigo. Mas eu posso ficar lá sempre que eu precisar de mais privacidade. De mais privacidade. Então tá feito. Tá bom. Obrigada, queridos. Beijo. Valeu, Cris. Beijos. Valeu, Vince. Valeu.